Olá, viva! Bem-vindos a mais um Educar-te em Ciência. Esta semana vamos falar sobre o impacto, sobre os custos que as instruções pouco claras têm na aprendizagem dos alunos. É um tema já estudado, há artigos e vídeos publicados no site da Iniciativa Educação. É lá que pode ver uma conversa entre o professor Nuno Crato e John Sweller, ele que é uma das figuras mais reconhecidas na área da psicologia da educação, também autor da teoria da carga cognitiva. Connosco temos a professora Joana Rato, ela que é professora na Universidade Católica Portuguesa, professora na área de neuropsicologia. Obrigada por ter vindo, por esta participação, professora. Se calhar começamos por falar sobre os circuitos no cérebro ativados quando os alunos são confrontados com uma matéria nova. Muito bem. Obrigada pelo convite. De alguma forma, tudo o que seja para nós desconhecido, ou seja, esta tal uma informação que nos chega na qual não nos é familiar, os recursos que temos em termos de automatizados, não é? Deixa de ser suficiente e então nós precisamos de aplicar mais recursos, neste caso, atencionais e de memória. Daí que a teoria de carga cognitiva o que vem explicar é precisamente isso, quando o cérebro não tem capacidade, ou tem uma capacidade limitada para processar a informação de uma só vez. E então precisamos aqui de alguma adaptabilidade, ou seja, há etapas no âmbito daquilo que é o processamento da informação e, sobretudo, se ela não nos é familiar, nós precisamos de investir aqui em mais recursos. É como se nós tivéssemos dois sistemas. Um sistema primário, do qual, de alguma forma, nós, no dia-a-dia, em contextos, aprendemos sempre, todos os dias, mas é algo natural, não é? Um conhecimento biológico primário, e aqui temos como, por exemplo, a fala, não é? Aprendemos sem, se calhar, uma estrutura, embora seja beneficiada pela estrutura. E outro tipo de aprendizagens que aí sim já precisam porque vem num sistema artificial e aqui é o designado então um sistema secundário no qual há um maior esforço cognitivo e do qual nós precisamos aqui também de trabalhar mais informação e requer maior capacidade de memória. Ou seja, os alunos acabam por gastar muita energia quando estão como se fosse uma folha em branco. Sim, e é bom essa preparação precisamente para poder ligar aquilo que é o conhecimento prévio para esta nova informação que está a ser adquirida. E torna-se muito mais fácil, e por isso é esta questão do custo das instruções quando elas são ambíguas, é que se está a perder mais tempo, mais energia, digamos assim, a tentar decifrar o que é pretendido, ou até o que é que tem que ligar, não é, para fazer então essa nova aquisição, não é? Ligar em termos de conhecimento, não é, para fazer essa nova aquisição, faz com que seja mais difícil de chegar, ou demore mais tempo até chegar então a outros níveis de compreensão e atingir então um nível de aprendizagem mais aprofundado. Então, é caso para dizer que os professores ganham ao darem instruções mais claras, sendo mais claros, ganham na gestão da sala de aula? Ganham e, sobretudo, é muito fácil às vezes percebermos os saltos que podemos dar quando temos o domínio do conhecimento. E este é quase um deslize que qualquer um de nós pode ter quando sabemos muito bem a matéria e depois esquecemos, não é, que quem está a ouvi-la pela primeira vez não vai ter o mesmo nível de reconhecimento que nós temos. E é aqui que depois pode criar este impasse, não é? E que às vezes o teu pode criar alguma impaciência, não é? Porque nós estamos tão familiarizados com o assunto que parece que para o outro lado deveria, pelo menos com uma breve explicação, poder então essa informação chegar com facilidade. Mas nós temos que retirar essa nossa familiaridade, ou seja, o professor tem que dizer, ok, isto é novo e eu tenho que encontrar aqui exemplos e tenho que, se calhar, segmentar a informação para que, de uma forma gradual, os alunos possam então fazer os passos necessários para que não estejam a subcarregar então os seus recursos cognitivos a tentar até identificar algumas partes do que é preciso fazer para resolver aquela tarefa. E daí que quanto mais claro for, quanto mais exemplos possam ser dados adequados, quanto mais
for transparente o processo, não é, do que se tem que fazer, mais os alunos então implicam essa energia para fazer as ligações necessárias e compreender, e não tanto a tentar descobrir o mistério, digamos assim. Então, vou ser um bocadinho advogada do diabo. Os alunos estão na escola para aprender. Se forem demasiado claras, os professores, as instruções, os professores não estão a facilitar demasiado a vida ao aluno, não estão um bocadinho a dar a papinha toda feita? Pronto, e aí é que é importante percebermos o que é que são as etapas e o que é esta tal carga cognitiva. Há basicamente três cargas, digamos assim, três tipos de carga. A carga intrínseca, que se refere àquilo que é a própria complexidade do conteúdo que se está a trabalhar. A extrínseca, a carga que é de forma como é apresentado esse conteúdo, essa informação. E a carga que é gerada pelo próprio, que está muito relacionado sobre o que efetivamente o aluno sabe, ou ainda não, e que pode lhe permitir ou criar bloqueios, não é, para atingir aquilo que é necessário para a aprendizagem em questão. Daí que só podemos falar a papinha toda feita se de facto tivermos a garantia que estas primeiras etapas e se de alguma forma o aluno já nos indicar que está a perceber o que é preciso fazer. E aí sim, já não é preciso, depois a partir do momento em que também, gradualmente, a complexidade do que nós estamos a trabalhar vai crescendo, e aí já se tornam desafios dos quais o aluno já lhe permita ser mais independente. Por isso, aqui, de alguma forma, é perceber que há uma fase que tem que, de facto, ser claro, transparente, dar muitos exemplos. E depois, então, de percebermos, e aqui o retorno depois também é muito importante, não é? Daquilo que eles depois nos vão explicando do que sabem, as dúvidas que têm, há dúvidas pontuais que depois o professor consegue perceber que ele entendeu a base e agora está só ali com pequenas dúvidas da qual basta um pequeno empurrão para lá chegar. E é aqui que, de forma gradual, é que pode ajudar efetivamente depois a não ser simplesmente a fase de apresentar toda a papinha feita, mas sim de criar então aqui já outro tipo de recursos, mas dos quais eles já têm os elementos suficientes para poder progredir nessa aprendizagem. Se calhar dávamos aqui alguns exemplos para ilustrar um bocadinho melhor este conceito da teoria da carga cognitiva. Sim, é sempre ingrato fazer exemplos até pouco gerais, porque isto muitas vezes tem que se perceber qual é o conteúdo que é ano escolar, e aí é muito mais fácil dar exemplos práticos. Mas eu julgo que daquilo que, e aqui naturalmente também escolhendo exemplos simples, quando, por exemplo, o assunto é fotossíntese. Okay. Estamos numa aula de ciências e o professor, em vez de apresentar um texto muito complexo logo, não é, nesta tentativa de agora vão descobrir o que é o processo de fotossíntese, e que se não apresenta desde logo aquilo que são conceitos-chave, por exemplo, o papel da luz, da água, do dióxido de carbono, pode acontecer que alguns não se estejam a lembrar ainda o que é o dióxido de carbono ou qual é o papel da luz, e isso vai então gastar energia para primeiro perceber então que são estes elementos. E vai-me dizer, mas isso também faz parte do processo de busca, certo? E aqui é só um pequeno exemplo simples, mas é para entender que mas não vai chegar tão facilmente depois àquilo que é o objetivo da aprendizagem, que é perceber o processo da fotossíntese. Por isso, numa fase inicial, dar esses conceitos-chave vai então permitir depois ao aluno de perceber como é que se ligam estes elementos e compreender então de uma forma qual é a complexidade deste processo. E isso te ajuda logo a chegar então àquilo que é o objetivo. Claro que depois podem-se ir juntando outros elementos e percebendo depois outras questões em termos de tipologia, mas de uma forma faseada. E é mais fácil fazer desta forma faseada porque vai também conseguir que, dentro daqueles que já dominam os elementos, rapidamente lá chegam, e aqueles que ainda não dominavam têm já alguma pista para lá chegar. Depois percebem que há algumas coisas que têm que reforçar, porque há, de facto, conceitos base para depois podermos, então, fazer aprendizagens mais complexas. Outro exemplo, matemática. E aqui
há sempre às vezes a tentativa ou a tendência de mas os exemplos estão no livro. E claro, e ainda bem que estão, não é? Nós precisamos desses exemplos no manual. Mas convém ganhar, eu não digo perder tempo, é ganhar algum tempo na explicação passo a passo desses exemplos, ou seja, resolver esses exemplos, uns mais simples e uns mais complexos, para depois poder então dar esse desafio ao aluno de agora sim, depois de explicar passo a passo e de verem, não é, in loco e no momento como é que se resolve, depois então integrar essas pistas para depois então resolver esses exercícios. Por isso, digamos que as instruções claras, explícitas, organizadas, tornar então até em segmentos, não é? Tem sempre, e a investigação tem sido muito clara relativamente a isso, tem sempre benefícios do que partir já um pouco mais para uma ideia de exploração, que pode ser interessante. Há determinados conteúdos, e por isso é que às vezes os exemplos são difíceis, não é? Neste caso, há conteúdos que se calhar pode ser interessante explorar, mas em assuntos de especialidade muito técnicos, como a matemáticas, as ciências, são coisas factuais, a investigação tem sido forte a dizer não, temos que de facto ser muito claros, explicar todos os passos, dar bons exemplos, para depois então aumentar em termos de complexidade os desafios para o aluno. Ou seja, a aprendizagem do aluno acaba a ser melhor conseguida, mais proativa, se o aluno tiver todas as dúvidas esclarecidas logo no início, ao invés de, a cada dúvida ou a cada obstáculo com que se depara, ter que ir recorrer ao professor ou aos colegas de turma, por exemplo. Sim, até porque o que os professores que começaram a aplicar mais esta estratégia verificaram é que, ao esclarecer e tornar muito mais claro toda a instrução, todos os passos daquilo que é preciso fazer e de todos os elementos dos quais precisam para fazer, mesmo há pouco o exemplo da fotossíntese, o aluno se calhar não sabia ainda o dióxido de carbono, mas se lhe disser vai ser importante saber sobre isto, já tem uma orientação muito clara de que há um elemento aqui chave que eu preciso de saber para conseguir resolver esta tarefa. E isto, às vezes, quando há pouco estava a dizer a papinha toda feita, também é um bocadinho nisto, não é? Pode, por vezes, ser preciso, porque o aluno não está ainda, não é? Ainda não domina totalmente todos os elementos necessários para fazer, mas dar a instrução de que, se não sabe, então que deve procurar claramente o quê, para depois não perder tempo ainda a tentar descobrir o que é que poderá ali fazer falta para poder então compreender e fazer essa aprendizagem. Mas estava eu a dizer, a questão da transparência e da clareza, os professores o que têm dito é que até reduz efetivamente aquilo que são perguntas repetidas e que vão fazendo ao longo das vezes de estar a fazer as coisas e depois de parar com o problema. Por isso, o que é melhor é clarificar logo tudo, aquilo que até são potenciais problemas e dúvidas que se pode ter quando se está a fazer então determinada tarefa, porque já vai dar então pistas suficientes para que, mesmo quando o aluno está com ali alguma dificuldade, recordar aquilo que também foi dito inicialmente e então aplicar algum tipo de estratégia necessária naquele momento. E as instruções claras, a clareza é ainda mais fundamental nos primeiros anos de escola, quando as crianças estão menos habituadas ao estudo e a objetivos que têm que cumprir? O que é curioso nesta teoria da carga cognitiva, aliás, algo curioso até é que os próprios cientistas dizem que já não se devia chamar teoria, porque já há tantos dados comprovados que é um modelo já com robustez o suficiente, não é, para olharmos para ele, porque às vezes tem esta tendência na teoria, é algo que ainda não se experimentou. Não, há já estudos experimentais e é muito interessante ver aquilo que se tem chegado à conclusão. E este o último, e para responder há alturas ideais e há alturas que se calhar então no ensino universitário seria necessário, e é curioso que é. Sim. E o último estudo de 2024 foi muito interessante porque que está publicado no Communication Education, salvo erro, é do Serki e do Bolkan.
que acaba por ser o efeito da clareza na aprendizagem e o impacto na motivação por meio então da carga cognitiva. E eles tentaram precisamente testar se, da forma como apresentavam as instruções, e neste caso em texto, poderia interferir então quer no desempenho, quer naquilo que também seria até a própria motivação para fazer e para resolver o problema. Este estudo pegou em cerca de 250 universitários, foram colocados aleatoriamente, por isso segue as regras metodológicas em termos científicos. Uma amostra alargada. Sim, em duas condições distintas. Um apresentava um texto institucional claro, outro menos claro, e o que efetivamente eles verificaram é que os alunos expostos às instruções mais claras tiveram efetivamente melhores resultados no teste, melhor compreensão do assunto que estava a ser trabalhado, e esta questão das instruções claras é porque tinha uma estrutura, estava bem organizado, a própria apresentação eliminava coisas que pudessem ser desnecessárias à compreensão daquilo que se pretendia, por isso tiveram a preocupação também de seguir aquilo o que é dar uma instrução clara, não é? Em termos de organização das ideias e da própria estrutura que era apresentada, mesmo num formato escrito, não é? Mas o que eu acho mais curioso deste trabalho é que eles não só tiveram melhor desempenho do ponto de vista de compreensão do que tinham que responder, não é? Como também mostraram-se mais receptivos e motivados para fazerem o próprio teste e para resolverem aquilo que lhes pedia. Por isso, aqui ainda tem também esta característica associada à própria motivação, ou seja, eu sinto-me menos perdido, tenho mais confiança, acabo por, de alguma forma, a própria energia estar mais para poder pensar sobre o assunto, não é? Compreender efetivamente, fazer as tais pontes necessárias para poder explicar o próprio, não é? o que se está a trabalhar, e como tal há aquilo que há uma expressão que aparece muito nos artigos, que é o engagement, não é? O envolvimento. O envolvimento na própria tarefa era diferente para aqueles que tinham um pouco claras e que se calhar perdem mais tempo a tentar então perceber exatamente o que é para compreender e o que é para aprender. Ou seja, a motivação, a clareza das instruções aumenta a motivação, aumenta o interesse também dos alunos, se calhar promove resultados melhores porque gera também uma maior investigação, uma maior dedicação ao estudo por parte dos alunos. Sim. E aqui neste caso em particular o que chamou a atenção é os alunos indicarem que ficaram mais confiantes, ou seja, quando a apresentação daquilo que era para fazer e a forma do resultado que tinham que atingir, como estava tão claro, sentiram-se confiantes e sentiram aquilo que também é importante no processo de aprendizagem, que é esta percepção de autoeficácia, ou seja, eu sei o que é que tenho que fazer, sei o que é preciso e então sinto, não é, mais forte para poder, então, ainda que possa ser exigente, sinto-me mais capaz para resolver o que me é pedido. E isto faz muita diferença porque é pensarmos, o desconhecido é sempre desconfortável, não é? E quando nós percebemos, ok, é para fazer isto e isto, para agarrar naqueles elementos, percebemos, se calhar, que até tem várias fases no processo daquilo que nós estamos a fazer, torna-se mais claro e menos ambíguo ou difuso quando aparece muita informação de uma vez, quase em bloco, e a pessoa fica perdida a pensar até o que é prioritário. E isto, em qualquer ano de escolaridade, é sempre um dilema, não é? O que é prioritário? Às vezes tantas parece no estudo prioritário. E se esta estrutura nos for também facilitadora para encontrar o que é que tem que atender efetivamente para poder então depois mentalmente ter mais espaço ou mais liberdade, não é, para fazer depois este pensamento de ligação entre os assuntos, torna-se mais fácil depois para o aluno também aprender. Mas essa previsibilidade, por outro lado, não pode ter um efeito negativo na criatividade dos alunos em apresentarem soluções diferentes a um problema que lhe é colocado sem diretivas tão estruturadas, tão fixas? Pois, aqui
voltamos àquela discussão, não é, que eu percebo e que também cria algumas dúvidas, não é? Mas dúvidas no sentido de qual é o ponto ideal, qual é o momento ideal. Ainda há pouco, não é? De quando é que passamos de algo, de alguma forma, mais mastigado para podermos então trazer mais dificuldade e trazer maior desafio. E aqui está, mais uma vez, ligado àquilo que depois também é a base ao nível da memória. Há partes de quando nós estamos, há etapas de quando nós estamos a aprender que de facto precisamos de utilizar a memória. É engraçado porque também há, e tem havido, e penso que esteja a modificar-se, mas eu acho que ainda está muito presente. Há é visto positivamente, não é? Se alguém disser, aprendeu, mas tem uma conotação totalmente diferente a dizer, memorizou. Não é? Tem muito menos glamour a questão do memorizar. Mas o que acontece é que não há uma sem a outra. E é aqui que faz toda a diferença. É porque, de facto, nós não aprendemos sem recursos atencionais e sem a memória. E, há determinadas alturas, num processo inicial, de facto, nós precisamos de utilizar a memória para depois libertarmos. É como se depois, para libertarmos depois outros circuitos, para gastarmos menos energia e podemos então estar focados a compreender e a utilizar essa informação de uma outra forma. Por isso é pensar que não há qualquer problema numa primeira fase de nós de facto trabalharmos a memória de uma forma se calhar mais, digamos, primária, para depois isso nos ajudar efetivamente a fazer aqui outro tipo de elaborações. É como se tivéssemos uma base de dados, não é? E mesmo ao nível do pensamento crítico, nós vamos buscar esse conhecimento para podermos então depois identificar até mesmo daquilo que rapidamente nós todos fazemos, não é? Quando temos uma dúvida, vamos procurar e depois é a confrontação do que é que de facto essa informação, e até se utilizarmos mecanismos, agora os motores de busca, temos que fazer sempre este exercício. É a informação fidedigna, não é? E se precisamos de algum conhecimento para depois também nos ajudar a fazer esse filtro. E é tudo aqui que também parece que é importante trabalhar. É a necessidade que, em fases iniciais de aprendizagem, do conhecimento inicial que se tem, de utilizarmos de facto mais a memória para depois quase utilizarmos um mecanismo automático para depois ser mais fácil de fazer estas ligações entre os vários assuntos que estamos a aprender. A professora Joana Rato estava agora a aflorar a inteligência artificial também. Eu gostava de explorar um bocadinho esse tema e da importância que as instruções claras têm na sala de aula quando elas não são claras, poderem facilitar também o recurso a motores de busca e aos alunos a encontrarem informações que podem não ser exatamente primeiro certas, depois serem as instruções que na sala de aula interessam para resolver o determinado problema e criar ainda uma maior dispersão e um maior desinteresse no aluno. Quando precisamos de ir procurar e não temos quase que a ideia exata do que é que pretendemos encontrar, não é? Porque há pesquisas e pesquisas, não é? E há pesquisas que possam ser feitas nas quais nós sabemos exatamente aquilo que é o foco do que precisamos para depois fazer o trabalho em questão, ou fazer a aprendizagem, ou procurar então a informação que nos faltava. E há pesquisas que possam ser feitas um pouco no escuro, não é? Um pouco quase de desvendar o mistério, e isso faz há maior probabilidade de desvios, sobretudo se não dominarmos ainda bem o assunto, não é? Há coisas que nós até utilizamos para confrontar e perceber, era isto que eu tinha pensado, é isto dos vários elementos que eu preciso, ainda tenho aqui um duplo cheque, não é? Perceber então de facto se é este o caminho das várias informações que eu tenho. Mas para isso, mais uma vez, eu preciso de facto perceber que há conhecimento aqui de base que me vai depois ajudar a fazer esse filtro. Porque se não o tiver, se calhar não é boa ideia acreditar fidedigamente só na questão de se o Google ou o ChatGPT me disser. Professora Joana Rato, já falámos aqui sobre várias ideias em relação ao custo das instruções pouco claras. Quais são então as principais que temos que reter? Há um custo efetivo quando as instruções são ambíguas, precisamente porque a clareza favorece aquilo que nós precisamos para
atingir aprendizagem, a níveis de aprendizagem mais profundos. E aqui a questão de a instrução clara, bons exemplos, podemos até acompanhar de uma forma inicial, com maior cuidado, aquilo que de facto são passos a seguir para compreender todos os elementos do conhecimento que se está a receber pela primeira vez, e isto liberta espaço mental então para compreender melhor, resolver melhor esses problemas e até a própria criatividade. Por isso, algo que a estrutura não é inimiga da criatividade. E depois, aqui, esta questão também, e o que a investigação tem mostrado, é que este enquadramento e esta preparação, não é, de início, que possa ajudar a fazer esta ligação entre o conhecimento prévio e a nova informação, também faz com que os alunos gastem menos energia a tentar perceber o que é para fazer, e a descobrir os tais elementos que precisam para compreender melhor o fenómeno que estão a aprender, e essa energia acaba por estar mais focada naquilo que é a ligação do que sabe e o que está então a aprender de novo. E pensar um pouco também que isso pode tornar mais confiante e motivar a própria aprendizagem. É quase como pensar naquilo que é uma metáfora que tem sido muito utilizada da mochila, ou seja, pensar a carga cognitiva como uma mochila. E se nós colocamos muitos elementos dispersos e desnecessários, torna-se muito mais difícil de encontrar aquilo que precisamos para resolver a tarefa do momento, ou para fazer efetivamente essa aprendizagem. Por isso, queremos é uma mochila leve que nos possa, não é, que seja mais fácil de avançar nos vários passos do que temos que resolver. Agradeço à professora Joana Rato, muito obrigada. Voltamos a ver-nos na nova SBE no dia 25 de outubro. Lembrar que as inscrições continuam abertas para a primeira conferência da Iniciativa Educação. É sábado, dia 25. Antes, vamos estar aqui com mais um episódio do Educar-te em Ciência. Até para a semana.